E assim, olhando para o Web Stories, né? A gente vê que você falou lá que começou com o Snapchat. Acho que depois o segundo, quando o Facebook copiou a tecnologia, foi para o Stories. É mesmo, copiou, sem aspas, Não copiou é mesmo. sem aspas, né? Copiou mesmo. Foi para o Web Stories do Instagram. Isso. E aí depois veio o Facebook Instant Articles. E cada um deles oferece a sua interatividade, né? É um formato que, tipo assim, até explicando por que a gente está falando disso hoje. Porque o Web Stories é, hoje, na minha opinião, o formato de conteúdo que oferece a melhor experiência para o usuário. E esse mês a gente está falando de experiência do usuário. E aí muito se fala, beleza, tem que ter UX Writing, isso, aquilo, outro. Ok, isso são coisas diferentes. Mas do ponto de vista experiência, o Web Stories, ele eu vejo assim, uma evolução de todos os que já existem. Por quê? Se você utilizar um Web Story no formato Web Stories correto, do AMP, você terá uma visibilidade melhor na SERP, consequentemente, uma interatividade. Aqui já vou abrir uma aspa para falar. É possível colocar analytics no seu Web Stories e monitorar as visualizações que só aparecem na SERP e não geram visitas para o seu site. Momento mind-blowing aqui. Por quê? Porque a gente começa a mudar um pouco a nossa concepção de que SEO é só visibilidade e gerar tráfego. A gente falou, acho que foi na última live, a gente falou de outras métricas que a gente tem em relação a melhorar essa visibilidade, agregar mais valor ao trabalho de SEO, e o Web Stories traz isso. Porque não necessariamente você vai trazer visitas, mas você consegue reportar por meio do monitoramento via Google Analytics de que o seu Web Stories está sendo visualizado e interações dentro dele. Ou seja, Web Stories é uma evolução do que já existia em relação a todos esses outros formatos de conteúdo com storytelling, podemos dizer assim. E o melhor de tudo... Oi? Vou te interromper um pouquinho. Você falou a palavra-chave do que é Web Stories. Storytelling. É contar história. É um formato para você contar a história. Exatamente. E até tem algumas diretrizes do Google que falam em relação à qualidade da imagem, o quanto de texto que você pode colocar, que são 180 caracteres, ou o tempo do vídeo, que são 60 segundos. Mas o mais importante tem que ter uma narrativa. Não adianta você criar um Web Stories com uma sequência de produtos que não vai vender. Não adianta, quer dizer, não vai exibir. Vender pode até vender, claro. Não adianta você criar um Web Stories onde a história termina na metade e você tenta direcionar o cara para o seu site. É possível direcionar para o site? Sim. Deve fazer? Claro. Mas se o Google entender que a história não está completa, e aí entra, a gente pode alongar isso aqui numa coisa, uma vertente muito louca de o Google entender o contexto, o processamento de natural language, que é a linguagem natural que a gente conversa, entender todo o contexto. Você acha que ele já não está entendendo isso? Se ele está fazendo isso com Web Stories, imagina você. Então, tem que ser uma coisa que realmente agregue e conte uma história para aquela busca, para que o Google possa exibir.